Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém? Então vamos ler. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa fruta, da fruta desta árvore, pois o dia em que você a comer, certamente morrerá. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo corpo de Cristo reunido, obrigada pela Tua presença sempre constante em nosso meio, conosco, Teu Santo Espírito que sempre está conosco como promessa do próprio Senhor que é verdadeiro. Que nós possamos sentir a Tua presença nessa noite, Pai. Que nós possamos ter sensibilidade para ouvir a voz do doce e Santo Espírito de Deus. Que nós possamos sair daqui, Pai, transformados naquilo que o Senhor tem projeto de nos transformar nessa noite, através da leitura da Tua palavra, através dessa meditação. Se conosco, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. Então, mês de maio, 8 de maio, semana que vem, ceia, março. Desde a segunda-feira da reunião das mulheres que eu falo mais, porque maio é mês das noivas, gente. E aí, né, é mais importante que o mês da mulher, né? Não é boa noiva? Mas eu toda vez estou errando. Mês de março, 8 de março, semana que vem, Dia Internacional da Mulher, parabéns para nós. E aí nós, então, recebemos o convite, a oportunidade do pastor de estarmos ministrando aos domingos durante esse mês de março. Nós só não estaremos aqui ministrando no domingo da ceia, então, que é o domingo de manhã, mas os domingos à noite seremos nós as responsáveis. E nós conversando e ali o Senhor deu a direção, nós vamos falar sobre mulheres e mulheres do livro de Gênesis. Então cada pregadora escolheu a sua mulher, né, que vai ministrar, e eu hoje quero falar de Eva, né, que está aqui no livro de Gênesis, apesar de eu ter lido a ordem para Adão, mas a gente vai falar dos dois, até porque nós vamos falar com toda a igreja, amém? Mas parabéns a todas as mulheres, já vamos dar esse início às comemorações no mês de março. Março, olha só, seu filho. Então tá, nós lemos a ordem que o Senhor Deus deu direto a Adão. E... peraí, que eu falei tudo sem ler, agora ficou um pedaço. Deu direto a Adão essa ordem, né? E aí a gente, estudando sobre Eva, quando eu escolhi, o Senhor me levou a meditar no quanto o plano dele, plano de Deus para a mulher e para o homem é maravilhoso. Tudo que Deus faz é maravilhoso, mas a gente está tão às vezes na rotina que talvez tudo que é bom a gente não percebe, a gente só sente a hora que dói. Não é verdade? O que é bom parece que é rotina, a hora que dói que a gente fala, nossa, aconteceu alguma coisa, mas todos os dias estão acontecendo coisas maravilhosas na nossa vida, né? Milagres maravilhosos. E aí, analisando isso então, como tudo maravilhoso, tudo perfeito, eu fiquei me questionando, por que eles não venceram a desobediência? Tudo perfeito, tudo maravilhoso, e eles ainda assim desobedeceram, né? E aí eu fiz aqui um breve resumo para a gente analisar o cenário antes de chegar nessa conclusão. Deus criou tudo, 1:25, irmã Regina, se qualquer coisa eu quiser pular alguma, mas também só para comprovar, né? Mas depois os irmãos podem ler, que é muito interessante esse capítulo de 1, 2 e 3 de Gênesis. Então, em 1:25, Deus criou tudo antes do homem, toda a criação, e disse que era bom. Amém? Aí, em seguida, ele resolveu então criar a humanidade. Fala 1:26, né? Fala o homem, a mulher, mas muitas traduções falam a humanidade. E esse homem e essa mulher, né, nessa frase ali, ele está dizendo a humanidade mesmo. Então, ele resolveu criar a humanidade, a sua imagem, a sua semelhança, e dar então toda a autoridade de tudo aquilo que ele tinha criado para eles, para essa humanidade. Aí no 27 e no 28, então ele criou o homem, a mulher, parecidos com ele, né? E os abençoou com o quê? Com
autoridade. Gente, criou tudo bom, aí resolveu criar a humanidade, e aí abençoou com fertilidade, com prosperidade, com autoridade, né? E aí, quando ele criou a humanidade, ele falou que ele viu, no 1:31, ele viu que tudo era muito bom. Então, tudo era bom, mas depois de criar a humanidade, tudo era muito bom. Esse é o cenário de Adão e Eva ali. Aí estava tudo certo, tudo maravilhoso, né? Aí, a ponto que Adão declamou, né, uma profunda poesia para receber Eva das mãos do Senhor, né? Porque diz que quando Deus criou Eva, ele levou ela para Adão. E aí Adão falou: agora sim, essa é a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Olha a mulher. E ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Parece uma poesia meio chata, mas se a gente for olhar o que cada palavrinha ali significa no original, ele poderia ter falado assim: agora sim, essa saiu de mim, da minha própria carne, e ela tem a minha essência, ela tem a mesma substância que eu, e ela será chamada de esposa, porque Deus a tirou do esposo. Aí fica mais na nossa linguagem aqui, né? Não ficou mais romântico? Eu queria fazer um adendo aqui, né? Porque tem umas piadinhas que o pessoal faz com Eva, que diz que o Adão estava muito em paz, muito tranquilo, e Deus olhou e falou: tem que mexer, dar um pouquinho de dor de cabeça para esse homem, e mandou a Eva. Mas essa não é a opinião de Adão, tá? Adão ficou extremamente apaixonado quando ele viu Eva. E também, aproveitando que nós falamos de original, Éden significa prazer. Então, jardim do prazer. Jardim do Éden, jardim do prazer. Irmãos, olha o cenário. Habitando no jardim do prazer, um casal apaixonado, não conhecia o mal, vivia com o bem perfeito, não conhecia o bem, mas vivia no bem perfeito, no que tudo era muito bom. Por que eles não se deleitaram em tudo que eles receberam? Por quê? Essa ordem, como a gente leu, ela não foi dada a Adão, ela só foi dada a Adão antes da existência de Eva. Quando Deus falou com Adão, 2:18, 2:17. Então a ordem foi dada antes, e assim que ele deu essa ordem, ele falou: então não é bom que o homem viva só. Então ele deu a ordem: não coma, porque certamente morrerá. Não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele então uma ajudadora, né? E também, irmãos, tem mais uma coisa nesse cenário. Deus passeava pelo jardim na viração da tarde. Isso não é incrível? Deus passeava pessoalmente no jardim na viração da tarde. Adão e Eva tinham livre acesso ao Pai, possibilidade de intimidade infinita, um prazer pleno, abundante, só tinha bem, só tinha coisa boa, coisa muito boa. E essa viração da tarde, ela também pode ser entendida como a presença do Espírito Santo, um sopro, ruar, né? Então, aquele ambiente de paz plena, de tranquilidade plena. Tá. Definindo bem, então, de acordo com o original. O que é bem? Agradável para os sentidos, agradável para a natureza, excelente, rico, valioso em estimativa, apropriado, condizente, melhor, feliz, alegre, próspero, gentil, benigno, boa ética, bem-estar e generosidade. Isso era o que eles viviam. Com a presença do Espírito Santo, com a intimidade com Deus. Mas não estava bom, gente. Não estava bom. Sem conhecer o mal, eles não conseguiram valorizar nada disso, que é o bem. Eles reclamaram de barriga cheia, porque eles não conheciam a barriga vazia. Sabe aquela máxima que chega e fala: essa comida está sem sal, essa comida está fria, não sei o quê. Nunca passou fome. Uma pessoa que já passou fome de verdade, que você pôr na mesa, ela vai comer
autoestima dela, a dureza que foi passar fome. Mas Adão e Eva não conheciam o mal. Vivia inserido no bem, mas como não tinha comparação, não estava bom ainda. Aí a serpente chegou, propôs para Eva que Deus não estava sendo totalmente honesto, e Eva caiu na armadilha. E Adão, que tinha ouvido a ordem direta, Adão ouviu a ordem direta do próprio Deus, não resistiu à proposta da mulher e caiu na armadilha. Por quê, irmãos? Como que isso se repete na nossa vida até hoje? Eu tenho certeza que vocês já identificaram alguma coisa no dia a dia que nós vivemos, porque isso se repete na nossa vida até hoje. Tá, conhecendo esse cenário, então vamos falar primeiro do pecado de Eva, já que nós estamos aqui no trabalho de mulheres. Identificando aqui o principal que eu encontrei para falar de um isoladamente, o que eu achei assim mais característico é a insatisfação. Ao ser abordada pela serpente, que já disse o próprio Deus que era o animal mais astuto, Eva deu confiança. Pararam para pensar que Eva deu confiança? E a serpente distorceu, porque ela era astuta mesmo. E aí Eva ainda tentou contra-argumentar. Só que a astuta chamou a atenção de Eva para a possibilidade de se tornar independente de Deus. Não foi o que ela falou? Falou, olha, na verdade, você não pode comer nada. Já começou distorcendo. Ela falou assim, não, eu posso comer tudo, eu só não posso comer, nem tocar no fruto do bem e do mal. Adão ouviu a ordem direta, não tem nada de não tocar. Ele não podia não comer. Certamente morreria. Eva falou, não posso nem comer nem tocar, certamente morrerei. Não, vai morrer coisa nenhuma, a astuta falou, né? E aí Eva olhou, meditou um pouco, né? Tem ali uma sequência, ficou flertando com aquela proposta, deu uma olhada no fruto. Eu, na minha imaginação, acho que ela deu uma tocadinha. E como ela tinha a ordem distorcida, ela tocou, não morreu. Opa, não é que a serpente tem uma certa razão? E aí o seu coração insatisfeito com o bem perfeito, né, o bem perfeito, o coração dela cedeu e comeu. Então, insatisfação de Eva, porque se ela tivesse plenamente satisfeita, que é o cenário que nós que conhecemos o mal, sabemos julgar que aquele era plenamente um cenário de satisfação, se ela tivesse, ela ia falar, eu vou ver isso aí depois, vou falar com meu pai lá, na viração da tarde ele já está aqui, eu tiro todas as dúvidas. Pai, por que o senhor não deixou comer? O senhor falou para Adão que não podia, ele falou para mim, agora a serpente está na minha cabeça. Isso aí não seria uma intimidade de filho, de pai, da criação com o Criador? Não, ela nem deu o benefício da dúvida. Ela tocou ali, provavelmente, se não tocou, só ficou ali sendo seduzida porque perdeu tempo naquilo. Mas isso só aconteceu porque a gente pode identificar claramente que ela era uma mulher insatisfeita. E aí vamos para o pecado de Adão. O de Adão, o que eu acho mais evidente é que ele tinha dúvida. Ele não tinha convicção de fé. Não tinha convicção do que ele de fato ouviu de Deus. Quem era Deus de verdade. Não sei como nesse ambiente, mas ele não tinha. Porque, olha, não fica claro quanto tempo se passou entre Eva ter comido e oferecer ao seu marido. Para nós é ali na mesma frase. Só que ele havia ouvido do próprio Deus que certamente morrerá. Porém, ele chega e vê Eva comer e ela não morreu. É claro que Deus mentiu para mim. Ela comeu e não morreu. Não é verdade? Então faltou convicção de fé para Adão, porque quem não tem convicção de fé, ele vive pela aparência. Ele vive pela circunstância. As circunstâncias que ele está vivendo convence ele de que talvez Deus não seja quem Deus realmente diz que é. Talvez a palavra não foi mesmo escrita pelo Espírito Santo, foi escrita por homens. Então essa falta de convicção faz com que você duvide e aí a circunstância te convence. Ela não
seus olhos se abriram. Enquanto Eva só havia comido, não tem nenhuma referência ali de nada que tinha mudado. Não sei se Deus ia corrigir ela, expulsar ela, trocar de mulher para Adão, fazer outra, não sei o que seria se só Eva tivesse comido. Mas o fato é, a ordem foi dada para Adão, Adão não tinha convicção de fé, na dúvida ele agiu, olhou, as circunstâncias convenceram ele de que Deus talvez não estivesse falando totalmente a verdade, e aí então ele comeu. Tá, rapidamente passando pelas consequências. Perderam a pureza, na hora já quiseram, se viram nu, ridiculamente fizeram folhas de figueira para se esconder. Aqui já fica a dica, né? O que nós estamos fazendo para esconder o nosso pecado, né? Folha de figueira. Tem cabimento uma coisa dessa para se esconder no dedo de quem? De Deus? Do leão? Do macaco? Da girafa? Folhas de figueira. Acho que figueira solta até um leite, não solta? Que deve ser terrível, né? Ficar gostado. Tiveram então medo e culpa, coisa que eles não conheciam até então. Medo e culpa por quê? Porque quando Deus chamou, eles se esconderam, se sentiram culpados. Eles tiveram uma percepção já errada, né? Porque eles se esconderam de Deus entre as árvores. Como é que você se esconde de Deus? Quem hoje, não estando no paraíso, consegue acreditar que pode se esconder de Deus? É impossível, né? Então eles já perderam a percepção ali. E aí o Senhor aplicou uma consequência do pecado para cada um, né? Onde a serpente foi amaldiçoada a rastejar e comeu o pó da terra. A mulher, ele aumentou a dor do parto. Não propriamente dito só o momento do parto, mas todas as aflições que uma maternidade vai até o último dia de vida da mãe, né? E aí colocou também o marido por autoridade sobre ela. Então essa dor do parto, eu questionava, eu falava, eu tive 3 filhos, eu só tive dor de parto em um filho. Então, tipo assim, né, não estou tão merecedora do castigo, né, já me achava. Mas, na real, meus filhos já têm uma com quase 40, com mais de 30, uma ainda com 26, e a gente até hoje está vivendo as angústias da maternidade. Hoje ainda vi minha neta com o pai andando de jet ski sem colete lá na represa. Eu nem falei nada, e o Paulo ainda veio falar, você viu sem colete? Eu não falei nada, que é para ninguém escutar. Só vi, que eu já cansei de falar. Você imagina uma criança de 6 anos cair naquela represa, você não acha mais. Mas é a aflição da mãe, né? Um filho de 26 anos agora, que ainda não se definiu profissionalmente, está namorando, eu vejo a menina e eu falo, minha filha de Deus, esse menino ainda tem que crescer, tem que virar homem, tem que pagar as contas, tem que assumir. Aquela mãe fica naquela angústia que tem que ver esse filho independente. Então essa é a dor do parto. No paraíso, nós não teríamos isso, né? Minhas filhas, já tive 3 netos, foram 3 gestações de filho, 3 partos. Então, assim, tudo isso traz aflição. E aí o Senhor me respondeu, você não foi menos, não foi especial não, você está sofrendo a dor do parto também, porque o que eu queria dizer era isso, né? E colocou o marido, então, por autoridade sobre ela. E ao homem, ele deu a dificuldade de se sustentar e sustentar a sua própria família também. Porque ele dificultou o trabalho, né, com a terra, que por misericórdia pura graça, ele amaldiçoou a terra, né? Ele não amaldiçoou o homem, não amaldiçoou a mulher, ele amaldiçoou a serpente, ele amaldiçoou a terra, né? E aí, além de esconder a árvore da vida também, porque ele precisava a partir de então conhecer a morte física. Se ele continuasse comendo da árvore da vida, ele ia continuar agora com toda essa descaracterização, toda essa transformação para o mal e mantendo a vida eterna, né? Então Deus escondeu, expulsou eles do jardim do prazer e soltou aqui nessa terra cheia de maldição, né? E eles sabiam, né? Mas querendo ser como Deus, que essa foi a proposta, ser independente, se tornar igual a Deus, não precisar mais de dar satisfação para Deus, não é isso que a gente faz todos os dias, a gente não quer dar satisfação, a gente consegue se permitir levantar de manhã, sair, tomar todas as decisões do dia, enfrentar trânsito, enfrentar tudo, bandido, assaltante, raio, chuva, tudo sem nem pedir para Deus a proteção. A gente se permite, porque a gente é o Deus, né? Essa é a luta da nossa carne ali, de querer ser independente, né? Então eles nem sabiam que querendo
agora trazendo a tradução do mal, com curiosidade para vocês verem se não é exatamente o mundo que nós vivemos. É bem legal que essa tradução ela é da Bíblia original. Então, é muito nítido, ó. Ruim, desagradável, causador de dor, infelicidade, miséria, terra ruim, água ruim, coisas sem valor, pior, título de comparação, que o bem era melhor comparando e o mal pior, triste, cruel, perverso, sem ética, aflição, lesão, calamidade e adversidade. Não é o que nós temos aqui? Quando a gente ouve alguém falar assim, onde está Deus nesse momento que acontece tal coisa? Né? Tantas atrocidades terríveis que a gente vê. Onde está Deus que não impediu isso? Deus continua sendo Deus, Criador do céu e da terra, com um plano maravilhoso e perfeito para a nossa vida, porque Ele é bom o tempo todo e Ele tem um plano perfeito para nos livrar de tudo isso. A humanidade é que não quer ver. A humanidade causou e agora a humanidade questiona onde está Deus. Eu imagino que pela própria serpente inspirando esse tipo de questionamento, né? Então, qual a solução perfeita de Deus? No decorrer da aplicação do castigo, ele já tinha deixado ali implícito a mensagem da cruz. Porque onde a serpente picaria o calcanhar, né, da descendência da mulher, porém o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Então, assim, isso faz uma referência, né, de quando Jesus venceu Satanás na cruz, ressuscitando ali. E também, ao fazer as roupas de animais, porque ele fez roupas de animais para Adão e Eva antes de expulsar eles do jardim do prazer, já foi o primeiro sacrifício, né? Porque como você vai arrancar o couro de um animal para fazer roupa se você não o matar? Então já foi o primeiro sangue derramado, o primeiro animal sacrificado em perdão de pecados. Então, irmãos, eles já saíram do paraíso, do jardim do Éden, perdoados. É incrível isso. Ele já saiu com um sangue derramado de perdão de pecados, que foi depois do que tudo. Depois eu não vou discutir ali com o pastor essas ideias aqui na cabeça, mas isso é só um pensamento. Será que é por isso que ele logo não aceitou o sacrifício de Abel, aliás, de Caim, e aceitou o de Abel, porque Abel matou um animal e Caim ofereceu fruta? Porque talvez eles já vieram, né, Adão e Eva, com esse ensinamento de que para pecado tem que derramar sangue para ser perdoado, né? Mas isso é uma curiosidade que eu me lembrei e não dá tempo de estudar para tudo isso hoje, muita coisa. Agora, irmãos, para finalizar, tá? Trouxe o contexto, trouxe a história, trouxe a meditação, trouxe o pecado principal ali para hoje de Adão e Eva. Agora vamos falar da aplicação disso para nós hoje. O que isso pode nos ajudar, o que pode alterar na nossa vida, o que a gente pode nos examinar, cada um a si mesmo, como a Bíblia nos orienta, a partir desse texto. As mulheres, vamos começar pelas mulheres. Perguntas: quanto de insatisfação está no nosso coração? Porque Eva deu conversa para a serpente pela insatisfação. Com quem que a gente está conversando, nos relacionando? Quem é que faz, que traz informação para nós? Da onde está vindo a fonte? Porque nós somos parecidos com o que nós contemplamos. Todo mundo se parece com o que contempla. O que nós estamos contemplando? Nós temos hoje muito acessível, né, através das redes sociais, que eu não critico porque eu amo, uso muito tudo isso, mas a gente tem que ser muito intencional, porque aparece entre uma ou duas coisas interessantes, aparece 50 coisas de mulher que estão todas nos procedimentos, nos carrões, nas rouponas, nas viagens para o mundo, para o exterior, e isso pode gerar no meu coração uma insatisfação com a minha vida. Então, o que é que a gente está conversando? Com quem que eu estou flertando? Com quem que você, mulher, está flertando no seu trabalho? Com quem te aconselha? Quem que é a pessoa que quando você tem um problema, uma discussão com seu marido, um negócio com o filho, com quem que você busca ajuda? Essa pessoa está mais para astuta ou ela está mais para alguém que tem a
tiver fácil a solução, ela está para astuta, já fica a dica, né? Com quem a gente mais conversa? Com o mundo exterior, seja pessoas boas ou não, ou com o nosso marido e o nosso pai? Quem que está tomando mais tempo com as nossas conversas? Se a gente estiver dedicando mais tempo com o mundo para trazer para a gente coisas relevantes de informação, a gente vai ficar insatisfeito cada vez mais. Porque o mundo não tem nada para nos satisfazer. Só tem gente melhor que a gente, porque a gente não fica olhando. O post vem alguém passando fome, a gente já passa logo. Mas se vem uma coisa bonita, uma coisa, a gente para olhar. Vem um outro pedindo algum dia, a gente já passa logo. Então assim, a gente não vai ficar insatisfeito não vai ver as coisas ruins, só vai ver as coisas melhores que a nossa vida. Isso gera insatisfação. E com o nosso marido, e com Deus. Porque Eva podia ter ido conversar com o marido. Eva podia ter ido conversar com Deus. Nós estamos também sendo a auxiliadora idônea dos nossos maridos, quando ele falou ali, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Os nossos maridos estão tendo essa osso dos ossos, carne da carne. Estão tendo essa mulher que é substância, da mesma substância, ou ela é uma estranha dentro de casa? Nós estamos ajudando ele a ponto dele olhar para nós e entender isso, e arriscar essa poesia. Pelo menos ele se acha da mesma espécie que nós, somos semelhantes, e a gente tem esse respeito dele como cabeça do lar? Será que a gente tem? Vamos examinar. Eu não estou falando que não temos, mas temos, porque nós precisamos ter isso. O Senhor nos colocou nessa condição de nos sujeitarmos aos nossos maridos. Agora vamos falar dos homens, né? Porque tudo isso é muito bonito, mas quem são os nossos maridos? Para a gente poder, então, pedir ao Espírito Santo que nos conserte naquilo que a gente não teve uma resposta positiva. O quanto de dúvida, homens, tem no seu coração? Porque a mulher, ela é mais vulnerável, ela se entrega mais. Ela não tem medo de passar vergonha, de crer muito numa coisa e amanhã ela passar vergonha, mas o homem tem. O homem tem esse negócio de não querer ter perdido, passar vergonha. Então, às vezes, ele não entrega tanto a confiança dele como nós mulheres entregamos. Quanta dúvida tem no seu coração, marido? Se hoje tiver um abalo, a água bateu, o vento vier, a sua casa, porque a mulher está sujeita a você. Você está firmado na rocha? Quem é você, marido? A sua convicção de fé, ela é em Deus? Ou é na sorte? Ou é no que você vê? Ou é nas circunstâncias? A sua convicção é em Deus. Deus falou, está falado. Deus falou que certamente morrerá. Adão tinha que ter chegado na Eva e falar assim, mulher, vamos agora falar com o nosso pai, porque você cometeu uma infração gravíssima, porque ele falou que certamente morreria. Se você não morreu, é porque ele ainda está segurando alguma coisa. Vamos lá, porque senão você vai morrer. Ele nem duvidou, ele comeu. Você conhece, homem, as ordens de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus quer para você? Sabe a tua missão? Por que Deus te criou? Ele não jogou ninguém aqui não, irmãos. Cada um de nós foi criado com uma missão. E a sua mulher, ela é submissa à sua missão. Se você não tiver muito claro qual é a sua missão, como que a sua mulher vai se submeter? Como que ela vai te ajudar? Se toda hora ela tem que estar te corrigindo, se toda hora ela está vendo que o barco vai afundar, se toda hora vê que você não tem convicção de fé, como que essa mulher vai conseguir, de fato, ser essa mesma substância, essa osso do seu osso, e falar assim, marido, eu estou aqui para te ajudar. O que você falar, eu estou junto, nós vamos fazer isso dar certo. Se ela não vê isso em você, se você nem sabe que caminho você está indo. E você também tem olhado para sua esposa com sensibilidade? Como que Adão não percebeu que essa mulher era insatisfeita, gente? Num lugar tão perfeito desse, uma mulher insatisfeita, tinha que ter chamado a atenção, não tinha? Como que você tem sensibilidade? Você ora pela sua mulher e você pede para o Espírito Santo te capacitar a perceber se tiver alguma serpente rondando a vida dela? Tem essa noção? Que a tua mulher,
enquanto você está trabalhando. Hoje a maioria das mulheres trabalham também, pior ainda, porque dentro de casa elas estavam mais protegidas. Hoje estão tudo aí no ambiente de trabalho e a serpente está rondando, rugindo ao nosso redor como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E você tem noção que essa sua auxiliadora, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, pode estar contemplando algo porque ela está insatisfeita? E só o Espírito Santo pode revelar isso para você? Porque nem ela vai revelar, porque talvez ela nem tenha consciência. Você conhece o coração dela? Conversa com ela. E a pergunta que não quer calar: além do cartão de crédito, você está disposto a dar a vida por ela? Como Paulo falou aqui, lá em Efésios, que é para você, como Jesus deu a vida pela igreja. A gente, ele mandou respeitar o marido, mas vocês, ele mandou amar a ponto de dar a vida. Não é o cartão não, o cartão é fácil, é a vida. Você está disposto? Porque eu duvido que um marido que está disposto a dar a vida pela sua mulher não tenha uma mulher submissa. Só se não for cristã. Se ela tiver o Espírito Santo habitando nela, ela vai ter prazer em auxiliar esse homem na missão dele. Irmãos, é muito sério, porque Deus cobrou do homem. Quando tudo aconteceu, que o Senhor chegou, ele perguntou para o homem: você comeu do fruto que eu te proibi? 3:11, capítulo 3, versículo 11, a parte B. Você comeu do fruto que eu te proibi? Já pensou nisso? Que ele cobrou do homem? Que em momento algum Deus cobrou da mulher? Ela teve a consequência, claro. Mas, como eu disse já em Efésios 5, 25 e 27, Paulo compara a missão de Cristo de dar a sua vida por amor à igreja, a missão do homem de dar a sua vida por amor à esposa. Finalizando então, irmãos, satisfeitos em Jesus e com convicção de fé nele, nós todos podemos viver um reflexo do jardim do prazer aqui na terra. É claro que o prazer, como era o Éden, só depois que Jesus lançar Satanás no inferno e os seus anjos no lago de fogo. Mas nós podemos, porque Jesus falou: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então nós podemos viver esse reflexo do prazer aqui na terra. A vida abundante que Jesus nos prometeu, ela pode ser vivida ainda hoje, se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir, nos limpar de tudo que o mal nos corrompeu. Deus fala: Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Essa limpeza desse mal que nos corrompeu no nosso coração, que vê tudo distorcido. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Precisamos dessa limpeza que somente a água purificadora de Jesus Cristo é capaz de fazer. Mas nós precisamos estar satisfeitos em Jesus e convictos de fé nele. Satisfeitos em Jesus e com convicção de fé nele, nós podemos voltar para essa pureza. Nós podemos ser vulneráveis. Jesus nunca vai nos decepcionar. Homens nos decepcionam todos os dias, mas Jesus jamais. Nós podemos entregar a nossa vida para ele sem medo. Podemos voltar a essa vulnerabilidade. Se em Cristo a gente entregar todos os nossos medos, as nossas culpas e principalmente reconhecer, irmãos, que folha de figueira não é suficiente para nos proteger, para nos perdoar, para nos guardar. Muito menos a gente tem como se esconder de Deus no meio das árvores. Muito menos. Assim como Deus abençoou o primeiro casal com a vestimenta de couro, Ele nos abençoou com o Cordeiro Santo, que morreu em nosso lugar. Perdoando todo o pecado, nos libertando da escravidão de Satanás e tirando o peso da culpa. Nossa dívida está paga. Foi consumado. Entende que isso, talvez a nossa insatisfação ou a nossa falta de convicção de fé, faz com que isso seja só uma frase de efeito? Mas nós merecíamos a morte de cruz, e Jesus veio e morreu no nosso lugar. Ele rasgou o escrito de dívida que tinha contra nós. Ele não precisa fazer mais nada para nós andarmos o resto da nossa vida servindo a Ele. Ele não nos deve absolutamente nada. Tudo que tinha que ser feito já está feito. A gente só precisa terminar essa vidinha aqui. Essa vidinha medíocre que a gente pode ainda viver pela misericórdia e graça dele, um reflexo do jardim do Éden.
mas a gente precisa encontrar satisfação nele. Hoje, esposas, encontrando satisfação em Jesus Cristo, nós podemos olhar para os nossos maridos e enxergá-los como Cristo os enxerga. Nós podemos admirá-los, nós podemos respeitá-los, nós podemos abrir espaço para o diálogo, quebrando qualquer barreira que foi construída no passado, porque já passou. Todo mundo erra, mas se a gente está junto ainda, a graça do Senhor Jesus esteja sobre nossa vida. Não é justo que a gente jogue essa graça no lixo e viva de aparência. Não é justo. A gente pode tomar essa iniciativa se a gente for dirigidas pelo Espírito Santo e abrir esse espaço para o diálogo, quebrando essas barreiras construídas e olhar para o futuro que nós ainda temos a viver, a vida abundante com Ele. Amanhã nós podemos estar viúvas, mas a gente pode fazer isso hoje e ainda viver um restinho de vida abundante. Hoje, maridos, com convicção de fé em Jesus e sem duvidar, vocês podem olhar para suas esposas e convidá-las a se perdoarem um ao outro. Fazer um convite, vamos fazer uma aliança de perdão aqui nessa noite. Vamos renovar os nossos votos. Vamos consertar tudo que atrapalhou a nossa vida até agora. Eu não falo só de erros, de pecados, não, tá? Não estou nem falando de traição, de nada disso, não. Eu estou falando de coisas que constroem distanciamento, que diminuem a cumplicidade um do outro. Coisas que esfriam a relação, às vezes até os filhos pequenos, se a gente não tomar cuidado, a gente vira dois divisor de conta, um paga o boleto, outro paga o boleto, um busca na escola, outro deixa, o outro cuida disso, o outro cuida daquilo, e quando vê, passou 10 anos, e a gente é só 2 colegas de casa, né, dividindo as despesas, e é difícil voltar, é difícil, precisa fazer igual o Davi falou, eu vou em nome do Deus Altíssimo quebrar essa barreira. Porque se você não for em nome do Deus Altíssimo, você não consegue meter o pé em cima. Fica difícil. Declama poesia com o coração transbordante de amor. Agora sim, mulher, você é carne tirada da minha carne. E você é da minha substância, da mesma substância que eu fui feita. E eu vou te chamar hoje de esposa, porque você foi tirada de mim, seu marido. Amém? Quem aceita o desafio de se examinar à luz desse texto? Se o louvor quiser cantar aquele hino da presença, em tua presença, Senhor, para a gente finalizar nesse ambiente, nesse ruar, nessa brisa do Espírito Santo que sempre sopra sobre nós quando a palavra de Deus é derramada, né? Quando o Senhor veio na viração do dia, ou seja, o Espírito Santo de Deus veio na presença de Deus, e o Espírito Santo habita em nós, ele está aqui. E aqui tem a junção de várias pessoas que têm o Espírito Santo, ele está aqui. Às vezes a nossa correria, a nossa pressa, a nossa carnalidade, as coisas que nós contemplamos, que alimentam a nossa carne, elas não permitem que a gente tenha sensibilidade de perceber a presença dele. Mas não é o pregador que traz a presença dele, não é o louvor que traz a presença dele. Ele está dentro de cada um que entregou sua vida para Jesus. E vocês todos estão aqui. Amém? Então vamos falar da presença, em tua presença. Irmão, se o senhor quiser ficar no refrão, né? Que é em tua presença. E a gente aceitar esse desafio de se examinar, colocar isso em prática e não ficar só gordo de informação. Permitir que a informação traga transformação. É isso que faz a diferença no nosso processo de santificação. É deixar o Espírito Santo nos corrigir e aceitar a correção do Senhor. Amém? Pode ficar de pé, vamos louvar junto. Eu vou orar e aí o pastor vai encerrar. Agora sim, mulher, você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ela será chamada mulher, porque Deus já te deu o homem. Aleluia, Jesus. Em sua presença nós queremos estar, Senhor, todo tempo. Em todo tempo nós queremos a consciência de que o Senhor está conosco e nós estamos na tua presença. Que cada dia na nossa vida, Pai, a cada decisão, a cada atitude, nós tenhamos a convicção
coração ele é enganoso. Ele é desejoso de coisas da carne, Pai. Mas nós precisamos viver a verdade de sermos satisfeitos no Senhor. Um dia falar como Paulo, a tua graça me basta. Aprendi a ser contente em todas as situações. Mas é só a tua graça que pode nos levar a isso, Pai. É só a tua graça. Deus, tira toda dúvida, tira todo medo, tira toda vergonha. Senhor, nós não queremos a folha de figueira, nós queremos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Nós não queremos nos esconder atrás das árvores, nós queremos o sangue passado no umbral das portas da nossa casa. Senhor, tem muita coisa que a gente não sabe nem o que significa, mas nós queremos. Se a palavra do Senhor falou não é para comer porque é boa, nós não queremos comer. Nós queremos acreditar que certamente é um caminho de morte. Senhor, repreende toda serpente astuta que se levanta para convencer os corações, nossos corações fragilizados e insatisfeitos. Repreende na autoridade do nome de Jesus. Senhor, levanta esses homens aqui, Pai, a reconhecerem, conhecerem a missão que eles têm. Levanta esses homens, Pai, para um relacionamento na tua presença, um relacionamento estreito, onde eles consigam entender qual é a missão de cada um deles. E coloca, Senhor, no coração dessas mulheres uma satisfação de serem auxiliadoras, de serem submissas a essa missão desses homens, seja construir a família, seja terminar de educar os filhos, seja terminar a vida aqui, seja o ministério, seja o trabalho, seja a vizinhança, qualquer que seja a missão desse homem, Pai, que essa mulher seja uma auxiliadora idônea. Satisfaz os nossos corações com a tua presença, Pai. Nos ensina a valorizar a sua presença, nos ensina a valorizar a sua graça, Pai. Cada um de nós aqui, nós queremos a vida abundante. Jesus, vem sobre a nossa vida, Pai. Vem sobre a nossa casa. Sopra o vento do Espírito Santo no nosso meio. E cada coração aqui venha queimar de avivamento, desejoso de obedecer à vontade do Pai, desejoso de fugir, de resistir ao diabo até que ele fuja. Um coração convicto de fé que fala: aqui não, Satanás, aqui eu confio no meu Pai. Se ele falou que é, e se ele falou que não é, não é. E o meu coração vai se satisfazer nessa presença na viração dos dias, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus.